Olá, prezados alunos do curso de formação de obreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu sou o professor Lucas Ribeiro e nesta feita estarei apresentando a vocês a disciplina de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Convido vocês a essa imersão ministerial. Nesta aula, nós vamos abordar os seguintes assuntos: a pessoa e obra do Espírito Santo, o motivo da vinda do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, as obras e ministérios do Espírito Santo, os dons espirituais, as obras da carne e o fruto do Espírito. Ao finalizar esta aula, você será capaz de compreender e defender a divindade e existência do Espírito Santo, explicar sua obra redentora e de capacitação na vida do cristão, compreender e explicar os símbolos do Espírito Santo, compreender sua atuação no Antigo e Novo Testamento. Então, nessa primeira fase, nós abordaremos a introdução, a divindade do Espírito Santo e os nomes do Espírito Santo. Primeiro, vamos definir o que é pneumatologia. Com o nome que deriva do grego pneuma, espírito, vento, alento, e logos, discurso, estudo, palavra ou tratado, a pneumatologia é a parte da teologia que se dedica à doutrina do Espírito Santo. Isso pode produzir alguma confusão, porque às vezes na antropologia filosófica se fala de pneumatologia como que se refere ao espírito ou alma humana. No entanto, dentro do nosso contexto, estamos abordando a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Lembrando que terceira pessoa não indica uma hierarquia, mas sim pela forma como nos é apresentado na dispensação, nas dispensações das Escrituras. A pneumatologia tem sido descuidada em boa parte pela teologia tradicional, recebendo especial atenção no século XXI, em parte como resultado do enorme crescimento e impacto do pentecostalismo. Verdade é que a pneumatologia ela foi deixada de lado durante boa parte da história da teologia e também da igreja. Justamente pelo fato de que muitos dos tradicionais, ou aqueles que são adeptos da teologia reformada, não entendiam como sendo interessante abordar a respeito da obra do Espírito Santo. Embora há um tratado sistemático acerca da pessoa, quanto à obra, nem tanto. Mas nós vamos entender que há um resgate e uma ênfase muito forte à pessoa do Espírito Santo pelo crescimento ou o nascimento e crescimento do pentecostalismo moderno. Isto é, a partir de 1901, com a escola bíblica Bethel, com o protagonista dessa escola, Charles Fox Parham. A partir desse momento, há uma grande ênfase à doutrina do Espírito Santo. Isso porque um dos primeiros temas a ser abordados nessa escola foi o batismo no Espírito Santo. Eles passaram a pesquisar qual era a evidência inicial do batismo no Espírito Santo ali em meados de 1901 ou 1904. Anos depois você tem o avivamento da Rua Azusa, com o protagonista sendo usado por Deus nesse movimento, que é William Seymour. A partir do movimento da Rua Azusa, todo o movimento pentecostal ele foi se expandindo pelo mundo, tomou enorme proporção, crescimento, ele cresceu de uma forma astrondosa, né? De forma que há um autor que ele diz que o pentecostalismo ele pode ser considerado em índices estatísticos até maior do que a Igreja Católica. A Igreja Católica, para tomar a dimensão que tomou, levou cerca de 1000 e tantos anos, enquanto que a Igreja Pentecostal, com pouco mais de 110 a 120 anos, ela é uma das maiores, posso dizer, religião ou um dos
uma das ramificações do cristianismo, uma das maiores, em 120 a 125 anos. Isso significa dizer que quão grande estará o movimento pentecostal daqui a 100 ou 200 anos, se até lá Jesus não voltar. O resgate e a ênfase da pessoa do Espírito Santo se dá justamente pelo crescimento e o impacto do movimento pentecostal. Então nós vamos perceber que o Espírito Santo, ensinar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo é bíblico, porque Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Em João 14 e João 16 são exemplos claros. Jesus ele profetizou acerca do Espírito Santo em João 20, 22, quando João relata que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. É importante nós fazermos uma pequena observação. Jesus está soprando sobre eles, está selando eles com o seu Espírito, mas dizendo a eles também, porque este sopro de Jesus sobre os seus discípulos é após a ressurreição. Jesus está dizendo a eles que não os deixaria só novamente, mas estava enviando o outro Consolador. Isso porque eles já tinham sido deixados só quando Jesus foi morto, isto é, no intervalo entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Porque eles já tinham até desanimado. Pedro pensou em voltar a pescar, outros pensaram em voltar a ter a sua vida comum como antes. Eles estavam sem esperança. Mas Jesus aparece sobre eles, sopra o seu espírito e diz: recebam. Isso significa que o estado de quem é abandonado pela segunda vez é pior do que o da primeira. Porque eles não poderiam pensar em estar sozinhos sequer novamente. Porque a decepção foi muito grande, mas ao ver Jesus ressuscitando, se alegraram, a esperança voltou. Mas agora Jesus vai ascender aos céus. Seria necessário, então, um vicário, isto é, um substituto de Cristo na terra, que é o Espírito Santo. E é por isso que Jesus está dizendo: recebam o Espírito Santo. Por quê? Eu não vou deixar vocês só, eu não vou deixar órfão. Vocês não vão ficar desamparados, abandonados pela segunda vez. Vocês terão o Espírito Santo com vocês. Jesus não deixaria os seus discípulos só. E por fim, a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o cumprimento legítimo desta promessa, desta profecia. Pessoas mal intencionadas, por meio de seus ensinamentos, têm conduzido indivíduos a crerem em palavras que descaracterizam a pessoa do Espírito Santo. E isto é um fato, porque muitas pessoas mal intencionadas mesmo, elas ensinam de uma forma equivocada acerca do Espírito Santo para descredibilizar todo o movimento pentecostal ou mesmo o nosso ensino. Quando nós falamos do Espírito Santo, é importante entendermos a natureza, porque muitos conceitos errôneos formados por homens acerca do Espírito Santo, e estes conceitos têm afastado as pessoas da verdadeira compreensão acerca da pessoa do Espírito Santo. E uma vez que há uma compreensão errônea acerca da pessoa do Espírito Santo, consequentemente, há um relacionar deturpado com o Espírito Santo. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? A resposta dessa pergunta transcende a uma simples definição de quem ele é. Implica no relacionamento entre o crente e o Espírito Santo. Significa que quando nós respondemos quem é o Espírito Santo, isso haverá um impacto diretamente ao relacionamento do cristão com o Espírito Santo. A Bíblia apresenta informações que sustentam que o Espírito Santo é um ser pessoal. Uma força não possui características pessoais. Por exemplo, falar, pensar, possuir vontade própria, etc. Essas são características de uma pessoa. Isso identifica que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Com relação ao intelecto do Espírito Santo, ele fala, ele ensina, ele pensa, ele conduz, ele guia, ele envia e ele revela. É importante
o caro aluno e aluna ter a compreensão do Espírito Santo enquanto uma pessoa, devido aos falsos ensinos que são disseminados, que afirmam que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é um poder, que o Espírito Santo é um arrepio que você sente na hora do culto, ou algo que as pessoas chamam de glorioso no momento do culto. Isso são aspectos da obra do Espírito Santo. São aspectos do poder do Espírito Santo e não exclusivamente a pessoa do Espírito Santo. Não limita-se a isso. Portanto, nós estamos aqui definindo as características que identificam o Espírito Santo enquanto ser, enquanto pessoa. Com relação à vontade própria do Espírito Santo, ele faz o que lhe agrada, separa os missionários para a sua obra, ele intercede também com gemidos inexprimíveis e ele clama, ou seja, o Espírito Santo pede ao Pai por nós. Com relação ao sentimento do Espírito Santo, ele ama, ele entristece e ele tem ciúmes e cuida dos seus. O que eu estou caracterizando para você aqui são algumas características que definem o Espírito Santo enquanto pessoa. Uma mera força não tem sentimento, não tem vontade própria, não tem intelecto. Um poder simplesmente emana de alguém. Portanto, ele não é independente, ele não é autônomo. Apenas a autonomia pertence a uma pessoa. A independência pertence a um ser. Fica claro pelas escrituras, pelos textos que nós estamos apresentando aqui, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é suscetível de trato pessoal. Alguém pode tentar mentir para o Espírito Santo. Ninguém tenta mentir, por exemplo, para uma energia elétrica, que é uma força. Ninguém tenta blasfemar contra uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Portanto, é possível que tentem mentir para ele. Não significa que seja possível mentir ao Espírito Santo. No entanto, a pessoa tem a possibilidade de tentar mentir para ele. Pode-se blasfemar contra o Espírito Santo. Alguém pode entristecer uma pessoa. Uma pessoa tem sentimentos, portanto, ela pode ser ferida, pode ser entristecida. Ele não poderia ser afetado por essas e outras razões, caso não fosse de natureza pessoal. Então, a natureza do Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. Sendo o Espírito Santo um ser pessoal, nosso relacionamento com ele deve ser como de entre pessoas e não como de entre pessoa e coisa. Há pessoas que tratam o Espírito Santo apenas como poder. Percebam que há muitas pessoas que estão orando e aquele poder, aquela virtude que ele sente no momento da oração, ele atribui ao Espírito Santo. Mas quando ele sai na rua ou quando ele está em uma situação de urgência ou de emergência, ele clama pelo anjo do Senhor, ele clama por um ser celestial e não ao Espírito Santo. Isso é um grave erro, porque ele trata o Espírito de Deus apenas como um simples poder, como uma simples força. E isso é uma heresia, é um erro muito grave que nós estamos aqui reparando através de uma observação minuciosa das Escrituras, observando que o nosso relacionamento com ele deve ser entre pessoas. Você deve ter cuidado de não magoar, de não ferir o Espírito Santo. O que é ferir o Espírito Santo? É pecar contra o Espírito Santo. No relacionamento interpessoal, a vontade das partes precisam ser levada em conta, ou seja, deve haver consideração e respeito mútuos. Neste mesmo sentido, Deus falou com o povo de Israel dizendo: por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Então, para andarmos pelo Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 16, precisamos conhecer a vontade dele e nos sujeitar a ele. É impossível andar com o Espírito Santo ou ter o Espírito Santo em você se você não está de acordo com os princípios a ser vividos, estabelecidos unicamente por ele. É necessário que o cristão
que anda com o Espírito Santo, que tenha o Espírito Santo, ele precisa estar de acordo com a palavra, que também é inspirada pelo Espírito Santo, pois ali está toda a vontade para a sua vida. Agora, saindo da pessoa do Espírito Santo e entrando na questão da divindade do Espírito Santo, nós precisamos analisar que ao falarmos da personalidade do Espírito Santo, falamos de um ser pessoal divino. Não é uma pessoa simplesmente, é uma pessoa divina. Tinha razão o apóstolo Pedro quando testificou a sua divindade, porque o Espírito Santo possui todos os atributos divinos, e isso faz dele eternamente Deus. Quando, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Pedro, ele diz que Ananias e Safira tentaram mentir a Deus, ao Espírito Santo. Seria importante nós até fazermos a leitura deste texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Observe a leitura, minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Ela diz o seguinte: ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Observe que esta premissa que o apóstolo Pedro utiliza é uma evidência muito clara de que o Espírito Santo é Deus. E quais são os atributos que comprovam, que provam a divindade do Espírito Santo? Primeiro, a eternidade ou a temporalidade. Ele nunca teve início e nunca terá fim. Significa dizer que o tempo não tem esfera de ação ou domínio sobre o Espírito Santo, mas ele quem é o criador do tempo, é ele quem domina o tempo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ou em toda a criação. Não significa que ele está na criação. Significa dizer que ele atuou, ele é o criador também de todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, possui todo o poder, ele é a fonte de toda a vida. Na questão da vida, nós vamos observar mais à frente como é possível o Espírito Santo ser a fonte da vida. Ele é o Criador com o Pai e o Filho, ou seja, o Espírito Santo criou todas as coisas. Ele possui perfeita integridade moral. Ele é santo, ele é a verdade, ele é amor, ele é misericórdia e ele é zeloso. É importante que o caro aluno faça a fatura das seguintes referências bíblicas citadas no slide, no PowerPoint, para que haja uma compreensão bíblica melhor a respeito do que está sendo tratado. Ainda com relação à divindade do Espírito Santo, nós podemos concluir que ele é Deus invisível, presente conosco e em nós, com quem nos relacionamos em nome de Cristo. Então, todo o relacionamento com o Espírito Santo só é possível através da mediação de Cristo. Nossa subordinação ao Senhor Jesus há de ser expressa numa relação pessoal consciente, nossa com o Espírito Santo. Sendo divino, o Espírito Santo deve merecer de nós a mesma honra e reverência que dispensamos ao Pai e ao Filho. Portanto, eu quero dizer a você que algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é um simples poder. Não é. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo não é Deus. Pelo contrário, ele é Deus, junto com o Pai e o Filho. É um único Deus, são três pessoas subsistentes em um único Deus. Agora falando a respeito de terminologia, ou seja, os nomes do Espírito Santo. Quais são? Existe um só Espírito, todavia ele se apresenta por vários nomes para definir as suas obras. Então todos os nomes atribuídos ao Espírito Santo nas Escrituras estão relacionados intimamente, ou seja, intrinsecamente, ou seja, inseparavelmente das suas obras. Podemos citar alguns deles. Espírito de Deus está relacionado às outras duas pessoas da Trindade. O que ele é inerente, Deus. Espírito Santo demonstra sua perfeita santidade, ou seja, santidade é o caráter, a essência desse Deus, o Espírito Santo.
Espírito de Cristo, ele é o outro consolador. E assim como Cristo revela ao Pai, o Espírito Santo revela Cristo ao mundo. Perceba a profundidade desta revelação bíblica acerca do Espírito Santo. Nós falamos acerca dos nomes do Espírito Santo, que está intimamente ligado às suas obras, né? Nós falamos agora a respeito dos títulos, porque nomes e títulos são coisas diferentes. Os títulos que o Espírito Santo recebe nas Escrituras são diversos e também está relacionado às suas obras, né? Espírito de amor, ele é aquele que transmite o amor divino aos nossos corações, ou seja, ele comunica o amor de Deus aos nossos corações. Espírito de poder, ele é quem reveste o crente para o serviço cristão, para a evangelização, para a tarefa missionária. E ele é o Espírito da graça, porque ele está agindo na salvação apresentada por Cristo. Então, todo o processo relacionado à salvação do indivíduo, ele é operacionalizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Cristo realiza a obra, a consumação da salvação, enquanto que o Espírito Santo atua no indivíduo, operacionalizando todo esse processo da salvação na vida de um indivíduo que recebeu a fé. Há também o Espírito de súplica, porque ele ora por nós. Espírito consolador, ele nos consola em meio às provações. Espírito da promessa, o Pai prometeu através de Joel. E Jesus também prometeu enviá-lo. Então a promessa de Joel, na verdade, é um cumprimento em Atos dos Apóstolos. Jesus, ele apenas reafirmou a profecia de Joel. Então agora nós vamos observar um pouquinho a respeito dos símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo na Antiga e na Nova Aliança, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a classificação dos dons espirituais. Os símbolos do Espírito Santo nos permitem focalizar importantes detalhes sobre a sua pessoa e obra. Ele é invisível, intangível e imaterial. O Espírito Santo nas Escrituras, ele é representado por vento, simbolizando a força, poder, movimento e uma operação misteriosa, porque o vento não é possível vê-lo, é por isso que o Espírito Santo é invisível. O vento não é possível você tocá-lo, apalpá-lo, a menos que esteja em movimento, e aqui nós precisaríamos recorrer às leis da física para entender melhor. No entanto, o vento ele não é palpável, ele é intangível, ou seja, não é possível tocá-lo, porque ele é imaterial, ele não é uma matéria física, né? Então, por isso que o Espírito Santo é representado como vento, porque ele é imaterial, invisível e intangível. Por vezes, na Escritura, o Espírito Santo também é representado como água, rio da vida e o orvalho, porque ele é água viva, a mais pura, ou seja, a água purifica, dá vida, refresca, faz as árvores se nutrirem e produzirem os frutos. O Espírito Santo é o responsável por atuar no fruto do Espírito na vida do cristão. Ele é o responsável pelo ato da purificação, conhecido também como a santificação, que é a ação ou o processo de libertar um indivíduo do pecado. Por vezes também, o Espírito Santo é representado nas Escrituras como fogo, que fala de purificação, de intrepidez ardente. O fogo aquece, ele ilumina, o fogo espalha-se e também purifica, conforme Mateus 3,11 e Atos 2,3. Então essas representações do Espírito Santo, em primeiro momento, reflete aos seus atributos como ele intangível, imaterial, e também invisível. Enquanto que nós vamos observar que Paulo descreve o Espírito Santo como o penhor da salvação. O que é o penhor? É a garantia, é o selo de que nós somos salvos. É o Espírito Santo na vida cristã. A pomba, por sua vez, simboliza brandura, doçura, paz e simplicidade. Essas características têm que estar presentes no salvo. E é o Espírito Santo atuando no interior do salvo que reflete esse caráter na vida do próprio salvo.
Há também uma representação muito utilizada no Antigo Testamento, que é o azeite, que representava a consagração dos reis, profetas e sacerdotes. Nos tempos bíblicos, geralmente era usado como alimento, medicamento, lubrificação, cura na ordem espiritual e iluminação. O Espírito Santo hoje é quem unge pessoas e separa-os para o ministério, né? Concedendo poder, ousadia, concedendo intrepidez para a propagação do Evangelho, para a realização de curas, libertação, e também é aquele que concede poderes e dons aos seus filhos. Bom, tratamos aqui dos símbolos do Espírito Santo, nós vamos então agora analisar um pouco a respeito da obra do Espírito Santo na Antiga Aliança, isto é, no Antigo Testamento. A primeira etapa do ministério do Espírito Divino está registrado no Antigo Testamento. Nessa fase, ele possui uma atuação mais direta na criação e na providência. Observe que em Gênesis 1:2 há uma indicação clara de sua associação e participação decisiva e dinâmica no processo da criação. Em Gênesis 1:2 nós podemos fazer esta observação e aqui eu quero fazer a leitura com vocês em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. Abra sua Bíblia aí comigo, se possível. Faremos a leitura de Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É interessante que o Espírito Santo aparece em um cenário onde tudo era sem forma e vazio, não tinha nada. E o Espírito Santo aparece ali voando, pairando sobre a água. Em Gênesis 2:7, nós vamos observar que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, depois de ter formado o homem do pó da terra, é também quem lhe sopra, ruar, no hebraico, né, que é o sopro, o vento. Isto é, ele sopra o fôlego de vida, tornando assim o homem alma vivente, ou ainda ser, indivíduo ou pessoa, né, que nós chamamos também no hebraico de nefesh. O homem é sede e fome, ele passou a ser alma vivente. Mas vamos fazer a leitura de Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse fôlego, né, esse sopro, teria sido o Espírito Santo entrando em ação como fonte da vida. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram em conjuntos para a criação e a formação do homem. Mas o Espírito de Deus é quem aparece como fonte da vida, tornando o homem, assim, um ser vivente, ou seja, uma alma vivente. Então perceba que ele é a fonte de toda a vida. Podemos perceber ainda o Espírito Santo em atuação na história de Israel. O Espírito de Deus atuava conferindo poderes especiais a certas pessoas para a realização de obras específicas. Por exemplo, os artífices que construíram o tabernáculo. Bezalel é quem é retratado neste texto, um dos personagens, né, que é conferido a ele poder e um dom para o artesanato, ou seja, ele era um artesão nato, um poder conferido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o capacitou para exercer tal obra. Há também os juízes, que foram revestidos de poder para libertar Israel da opressão de inimigos nos primeiros anos, na ocupação da terra prometida. Então observe que o Espírito Santo é aquele que está atuando, concedendo poder específico aos israelitas para que executassem a obra que lhes era proposta naquele período e naquele contexto. Já no Novo Testamento, nós vamos observar uma segunda etapa do ministério do Espírito Santo, que se encontra nos evangelhos. Ou seja, o Espírito Santo gerou Jesus, desceu e encheu Jesus em seu batismo, capacitou Jesus para ensinar, pregar e realizar obras poderosas. Isto significa e identifica que Jesus não apenas venceu pecados e executou
o que ele executou pelo fato de ser de Deus. Porque muitas pessoas afirmam dizendo, olha, Jesus venceu o pecado porque era Deus. Jesus realizou milagres porque era Deus. Não apenas isso. Jesus realizou milagres porque estava debaixo da autoridade do Espírito Santo. Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele ensinou da forma como ensinou porque era cheio do Espírito Santo. Que possamos nós, de igual modo, ser cheios do Espírito Santo. Agora, a diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no Antigo Testamento algumas pessoas costumam ensinar que ele vinha apenas, capacitava pessoas e depois subia, depois ia embora. Negativo. Essa ideia não pode ser bíblica, justamente porque nós percebemos que quando o Espírito do Senhor tomava um indivíduo, um ser, um líder, né, ou um sacerdote, ou um rei, nós podemos evidenciar esta presença do Espírito Santo no fato de que a congregação de Israel, o povo de Israel, era próspero. Então não tinha como eles serem prósperos se o Espírito Santo não estivesse ali. Então essa ideia de que ele subia e descia, não pode ser bíblica. Mas o Espírito Santo permanecia no meio do povo. A partir de qual evidência bíblica nós podemos comprovar isso? A partir de que o povo prosperava, o povo ia bem nas suas relações comerciais, nas suas relações sociais, nas suas relações econômicas, políticas, etc. Todos iam bem, porque a presença do Senhor estava ali. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo não é concedido a indivíduos exclusivos ou a pessoas únicas. O Espírito Santo é concedido a todos que quiserem, como o profeta Joel mesmo disse, que o Espírito Santo seria derramado sobre as mais diversas classes da sociedade, ou seja, não há grandes, pequenos, não há brancos, negros, não. O Espírito Santo é para todos, nem rico, nem pobre, é para todos os que quiserem desfrutar desta promessa divina, que é o Espírito Santo a nós. Falando então agora a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para o exercício do ministério eclesiástico, ou seja, são ferramentas de edificação que o Espírito de Deus concede para a igreja. É Ele quem dá, mas é Ele também quem regulamenta, ou seja, Ele é o regulador desses dons, de como serão utilizados, quem vai utilizar, em quais ocasiões será utilizado. É por isso que há muita banalização acerca do dom do Espírito Santo. E eu afirmo em dizer que há muitos espíritos de engano, espíritos enganadores atuando até mesmo dentro das igrejas, porque há uma desordem, há uma bagunça, não há uma organização e uma decência na utilização, na operação desses dons. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é o administrador dos dons de Deus. Portanto, é o Espírito Santo quem concede a cada crente pelo menos um dom. É possível que uma igreja inteira possua os dons? Sim. Agora, a Bíblia não apresenta uma única pessoa possuindo todos os dons. Significa dizer que a igreja, composta por membros, cada membro possui um dom, compondo assim uma igreja que possui todos os dons. Então um recebe o dom de curar, o outro de milagres, o dom de maravilhas, o dom de discernimento de espírito, o dom de milagres, o dom da fé e por aí vai. Nós vamos abordar cada um desses dons aqui, tá? Então é importante você entender a necessidade e a importância dos dons na igreja na atualidade. O principal propósito dos dons é a edificação da igreja de Deus. Não é lives em rede social para ganhar status ou promoção. Não é para receber dinheiro ou ter a conta bancária exorbitante. Não. Esses são os verdadeiros usurpadores da fé. E é por causa desses que os dons espirituais, eles são em algumas igrejas negligenciados, rejeitados e nós pentecostais somos banalizados. Ficamos com uma imagem
pejorativa ante aqueles chamados reformados. Eu já quero de antemão afirmar que a teologia cessacionista não possui base bíblica, muito menos base histórica. Nós podemos observar ao longo da história diversas pessoas que manifestaram, por exemplo, os pais da igreja, o dom de línguas. No livro de Ed Hyatt, por exemplo, 2000 anos de cristianismo carismático, pela editora Carisma, você vai observar que os dons não cessaram nunca na história da igreja e do mundo. O principal propósito dos dons para a igreja de Deus é edificar. Isso envolve instruir os crentes, conduzindo-os a ganhar almas para o reino de Deus. A Bíblia não limita a quantidade de dons, pelo contrário, ela nos apresenta outros dons. Ou seja, não há uma limite de dons. Né? Você deve buscar esses dons. Você deve pedir ao Espírito Santo para lhe usar como lhe apraz. Não é o dom que você quer, é o dom que o Espírito Santo julga necessário para a igreja e que ele julga usar você dentro desse propósito específico para edificar a igreja do Senhor Jesus. Efésios 4, 7 ao 13 você pode ler e Romanos 12, do versículo 3 ao 8. Em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 7, Paulo trata dos dons espirituais em 3 aspectos. Carismata, que é a variedade de dons pelo mesmo Espírito. A diaconai, que é a variedade de serviços prestados na causa do mesmo Senhor. E a energimata, que é a variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Estas são palavras gregas, tá? Que indicam exatamente isso. Variedade de dons, variedades de serviços e variedades de poder. Os 9 dons registrados em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, normalmente são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo relaciona os dons que concedem poder para saber sobrenaturalmente, ou seja, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, tá? Ou mesmo palavra da ciência, como vocês podem ver no slide apresentado. A palavra da sabedoria mostra como aplicar o que conhece, ou seja, é a forma de aplicar aquilo que se sabe. Este dom revela sabedoria oculta de Deus e é usada para resistir a Satanás e ao homem, ou seja, resistir aos enganos, à sutileza do diabo no presente século para enganar a igreja do Senhor Jesus. Quando se tem alguém que possui o dom da palavra de sabedoria na igreja, ele vai aplicar aquele conhecimento proveniente também de Deus, que é uma sabedoria que provém de Deus. Então, o dom da palavra da sabedoria é direcionado à ação e decisão. Ele revela o que devemos ou não dizer e fazer com relação a uma determinada situação. Ou seja, há uma situação caótica na igreja. A pessoa que possui o dom da palavra da sabedoria, ele sabe falar e fazer, ou seja, falar e agir para a determinada situação e resolver o conflito. Normalmente resolver problemas e assim não dar brechas para que Satanás adentre a igreja e dissemine a confusão ou seja qual for a natureza do problema. Palavra da ciência. Este dom ele revela verdades divinas, revela pecados, aproxima as pessoas de Deus, dá direção, encoraja e admoesta os crentes. Significa que este dom, palavra da ciência, ele traz à luz aquilo que está em oculto, ou seja, algo que uma pessoa não sabe e ela passa a saber por uma ciência divina, porque o Espírito Santo comunica aquela situação à pessoa e ela passa a ter conhecimento de algo que até então estava oculto. Normalmente, na Igreja Pentecostal Deus e Amor, nós conhecemos como o dom de divina revelação, né? Ou como muitas pessoas chamam, orar pelos dons ou orar por revelação. Na realidade, este é a palavra da ciência. A palavra do conhecimento, é ter conhecimento daquilo que não se sabia, daquilo que estava oculto. Nós temos também o discernimento de espírito.
Este dom permite saber se certas atividades ou manifestações são de Deus ou do diabo, ou mesmo dos homens. Este dom é muito necessário na igreja atual, principalmente por causa da grande atividade demoníaca através do ocultismo, nova era e também de seitas que se autodenominam cristãs. Este dom revela-nos a distinção entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que não é, o que é da carne e o que é do Espírito, etc. Então podemos dizer que o discernimento do Espírito Santo é saber determinada coisa. Por exemplo, diferenciar entre a verdade e a mentira. Por exemplo, quando Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, Pedro teve ali um discernimento para saber se eles estavam tratando com a verdade e com a mentira, ao que eles foram fulminados pelo Espírito Santo por agir na mentira. Então, o discernimento do Espírito é saber diferenciar entre carne, diabo e o Espírito de Deus. Com isso, você consegue decifrar as ações de quem são, se de Deus, se do diabo ou se do homem. Vamos agora tratar de talentos ministeriais, o regulamento dos dons e como receber os dons. A classificação dos dons do Espírito Santo. O segundo grupo relaciona os dons que concedem poder para agir sobrenaturalmente. Fé, que é diferente da fé natural. Milagres e curas divinas. A fé é uma confiança absoluta em Deus e na solução ou suprimento de necessidades, quando tudo indica que é impossível receber uma resposta. Esse dom manifesta-se em palavras de confiança que são liberadas com fé e em ações firmes e determinadas. Ou seja, não é um processo pelo qual o indivíduo trabalha isso na mente dele, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. O dom da fé, ele é uma posição firme e determinadora, ou seja, determinada a respeito de uma situação. Ele é um dom diferente da fé salvífica, imerecidamente, da confiança comum, que é o que eu estava tratando aqui, quando você acredita que algo vai dar certo. É uma dotação especial do Espírito Santo, ou seja, apenas quem possui o dom da fé, sabe dizer exatamente como que funciona o exercício deste dom da fé. Não é apenas crer que algo vai dar certo. Não é apenas crer que algo vai ficar bem. O dom da fé não é uma confiança comum. O dom da fé transcende ao natural. Ele é sobrenatural, ele é transcendente, ele vai além das nossas expectativas, esperanças ou aquilo que nós temos de confiança comum na natureza humana. A operação de milagres. Este dom serve de canal para Deus realizar coisas espetaculares, eventos sobrenaturais, ou seja, que estão além das leis da natureza e das capacidades do homem. Eu estou dizendo a respeito de algo que pode acontecer fora da esfera natural ou mesmo das leis determinadas pela física. Por exemplo, Isaac Newton jamais saberia explicar este dom, ou mesmo Galileu Galilei não saberia explicar acerca das leis que estão no sobrenatural, até porque o mundo sobrenatural não é regido por leis da física, da astronomia ou da astrologia, não. As leis sobrenaturais são regidas pelo Senhor Deus. Isso significa que Ele é quem determina o curso do que é realizado na esfera ou no mundo sobrenatural. Geralmente ocorrem subitamente e de forma dramática. Ou seja, a operação de milagres não ocorre por uma determinação divina, como muitas pessoas dizem, venham aqui que você vai ser curado, a menos que ele tenha o dom da fé e esteja determinado do que vai acontecer. Mas a determinação não ocorre por uma confiança natural, como nós já falamos do dom da fé, ocorre por uma operação divina. Os milagres ajudaram bastante a igreja primitiva na propagação do evangelho. As pessoas que são dotadas deste dom devem agir com muita fé, firme e obediente quando o Espírito mostrar o que deve ser feito. A nossa igreja pentecostal Deus e Amor é uma igreja riquíssima em dons. Portanto, acredito que não há uma igreja para falar
com mais propriedade acerca da manifestação do Espírito Santo nos dons espirituais do que a igreja pentecostal Deus é Amor. Nós somos uma igreja de milagres, uma igreja de fé, uma igreja que crê no sobrenatural. Você, obreiro e obreira, não pode abrir mão desse precedente. Nós somos pentecostais. Não cremos na teologia cessacionista, não cremos na teologia reformada acerca do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós temos a nossa própria teologia, que não deixa de ser bíblica, mas que é pentecostal, crendo nas experiências sobrenaturais que o Espírito Santo pode conceder ao indivíduo. Portanto, no culto, a operação de milagres, ela ocorre de uma maneira inesperada. O Espírito Santo vem, levanta um paralítico, o Espírito Santo vem e opera um milagre na vida financeira de uma pessoa que estava vivendo uma miséria, por exemplo, um azeite multiplicar ou mantimentos multiplicarem, etc. Assim vão. Acontece também nos mínimos detalhes a operação de milagres do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui, por último, neste segundo grupo, os dons de curar. Este dom serve de instrumento para Deus curar doenças físicas e psicológicas também. É necessário frisar isso, porque nós somos crentes pentecostais vivendo sob a perspectiva de milagres. Este dom pode ser liberado através da oração pelos enfermos, da unção com óleo, da imposição de mãos ou por proclamação de cura aos enfermos, como, por exemplo, seja curado em nome de Jesus. O dom de curar, ele envolve as diversas doenças, seja de um resfriado até uma depressão ou uma ansiedade. Muitas pessoas optam apenas pelo psicólogo, não levando pessoas, por exemplo, ao culto que nós denominamos de libertação, em que ele é específico em orar por curas e por libertações. É certo que algumas pessoas sofrem, evidentemente, de doenças psíquicas e precisam de um tratamento. No entanto, nós não podemos limitar a ação do Espírito em curar apenas a um câncer, apenas a um tumor, apenas a surdez, a cegueira. Não, de maneira alguma. O Espírito Santo pode curar também doenças psíquicas, doenças da alma, porque ele é poderoso e o dom de cura está disponível para que nós busquemos. E se for da vontade do Espírito Santo, ele certamente nos usará para curar pessoas. Temos agora o terceiro grupo que relaciona os dons, que concede poder para falar sobrenaturalmente, que é profecia, línguas estranhas e interpretação dessas línguas. O dom de profecia é a capacidade de receber e transmitir uma mensagem de Deus que produz exortação, edificação ou consolação. O dom de profecia não é simplesmente uma pregação ungida e poderosa. A profecia não procede de um estudo cuidadoso ou raciocínio bem elaborado como se dá na pregação. Porque a profecia, o conteúdo dela vem, claro, embasado nas Escrituras, mas ele vem totalmente do Espírito Santo. E como saber se uma profecia é de Deus ou não? Pelo seu cumprimento. Se a profecia for de Deus, ela vai se cumprir. Caso não seja de Deus, ela não se cumpre. Ocasionalmente, a profecia também pode prever o futuro, né? Então perceba que o intuito da profecia é edificar a igreja como um todo. Então a profecia ela deve edificar a comunidade de fé, isto é, a igreja de modo geral. Temos agora as línguas estranhas. A teologia pentecostal clássica costuma diferenciar a glossolalia como um sinal e um dom. Glosso vem de um vocábulo grego que significa, traduzido significa língua, e lalia vem de um vocábulo grego que significa falar. Então, falar em línguas é o significado de glossolalia. Essa diferença não é de essência, mas de intensidade e propósito, na qualidade de sinal visível. Todos os batizados o manifestam, isto é, batizados no Espírito Santo. Potencial e usualmente, no momento em que são revestidos de poder. Mas esse falar em línguas
é marcado pela transitoriedade e pela brevidade do discurso. Sua importância se deve mais à manifestação da glossolalia do que ao conteúdo proclamado. Ou seja, o sinal, vale lembrar, não é mais importante que a realidade apontada, a saber, a evangelização de todas as nações. Então, falar em línguas como a evidência do batismo em Espírito Santo é um tanto diferente para nós pentecostais, que fique bem claro, como dom de línguas estranhas, por exemplo, que nós já vamos ver. Então a língua, a glossolalia, as línguas estranhas, como sinal, como evidência, aponta para uma realidade. E qual é a realidade que aponta? A evangelização de todas as nações. A proclamação de Cristo a todo mundo deve ocorrer, né? Então perceba que a essência das línguas não é a diferença, mas sim a intensidade e o propósito, porque as línguas como sinal, evidentemente, podem caracterizar um relacionamento mais íntimo do indivíduo, do cristão batizado com Cristo, que é uma sensibilidade maior, como aponta o teólogo renomado pentecostal Stanley Orton, né? Então, a intensidade, que é a profundidade deste dom, enquanto que o propósito, qual é o propósito? Evangelização. Jesus está dizendo à igreja, está na hora de vocês saírem e proclamarem a mensagem ao mundo. Então, as línguas estranhas como dom, apenas alguns recebem a dádiva de falar variadas línguas, enquanto que as línguas como evidência, como sinal do batismo no Espírito Santo, como evidência inicial, como evidência externa, ela é concedida a todos os batizados no Espírito Santo. Enquanto que o dom de línguas estranhas é concedido a alguns, como é evidente, diz as Escrituras, falam todos em línguas? Todos profetizam? É nesse sentido, quando Paulo está perguntando, evidentemente se espera uma resposta negativa quando Paulo faz esse questionamento. No entanto, o que Paulo está tratando ali é dos dons, porque ele coloca as línguas dentro da classe de outros dons, e não de uma evidência do batismo no Espírito Santo. Tá? Então o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica, à espera de uma resposta negativa, em relação ao fato de todos os crentes terem o dom de variedades de línguas. Você pode ler em 1 Coríntios 12, 13. O teólogo pentecostal Stanley Orton lembra que a pergunta paulina, falam todos em línguas, está no tempo presente contínuo do grego. E aí nós apelamos um pouco para a gramática grega. De modo que a frase poderia ser traduzida por todos continuam falando em línguas, porque um fato na língua como evidência é a transitoriedade e a brevidade, ou seja, o indivíduo ele pode falar no momento em que foi batizado no Espírito Santo e depois nunca mais vir a falar. Por quê? Porque ele não recebeu o dom, mas aconteceu ali a evidência física inicial de que ele foi batizado no Espírito Santo. Enquanto que aqueles que continuam falando é porque receberam o dom de línguas estranhas. Então, se o indivíduo falou uma única vez e depois nunca mais tornou a falar em línguas, o que aconteceu ali? Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele continuou falando, o que significa que ele foi batizado no Espírito Santo e que recebeu o dom de línguas estranhas. Isso implica que nem todos terão um ministério contínuo na assembleia local de falar em línguas. Observe, nem todos continuarão falando em línguas. Em geral, o sinal é um louvor, ou seja, uma proclamação para Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma observação com você. Porque aquele que fala em línguas, Paulo disse isso na carta aos Coríntios, ele fala de mistérios a Deus. Ou seja, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, só Deus entende e só quem fala é edificado. É Deus falando à igreja, toda a igreja é edificada e todos entendem. Tá? Então, enquanto o dom de variedade de línguas equivale de forma geral a uma profecia, né? Porque Deus está falando
todos estão entendendo e todos estão sendo edificados. Enquanto que quem está falando em línguas estranhas está falando a Deus, só Deus entende e só Ele é edificado. Portanto, uma mensagem propositiva à Assembleia, Atos 2, 11 e 1 Coríntios 14, 2 e 5. Essa diferenciação, embora importante e didática, é uma interpretação da sistematização teológica. O texto bíblico não faz uma divisão explícita. Então nós, enquanto teólogos pentecostais, entendemos essa diferenciação no dom de línguas, ok? Então, por último aqui agora, o dom de línguas pode manifestar-se na forma de oração ou cântico. Este dom pode ser usado para edificação pessoal, nas orações, louvores ou devocionais pessoais. Também pode ser usado na igreja, em reuniões de oração, em momentos de oração. Portanto, esse dom se manifesta em duas esferas: louvor dirigido somente a Deus, mensagem definida para a igreja. O dom de línguas que age em conjunto com o dom de interpretação, que fique bem claro. Interpretação das línguas agora é o dom que nós vamos falar. É a capacidade de dar o significado daquilo que foi falado nas línguas, né? O que ocorre em Atos 2, há uma atuação do Espírito Santo ali, que os indivíduos estão falando em línguas estranhas, ao passo que o Espírito Santo está atuando para que chegue aos ouvidos daqueles que estão testemunhando do ocorrido em Atos 2, para que eles entendessem na sua própria língua. Então o indivíduo que está falando não sabe o que está falando, mas quem ouve entende, por uma atuação do Espírito que é, claro, sobrenatural. O dom de interpretação de línguas é muito útil para a igreja, e aqueles que possuem o dom de falar em línguas devem orar para que possam receber também o dom de interpretar. Esta é a recomendação de Paulo. Quando o dom de interpretação de línguas está em atuação, o dom de línguas equivale ao dom de profecia. Temos agora talentos ministeriais. Os exemplos de talentos a seguir estão ligados à ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, a administração. O desenvolvimento deste talento tem como finalidade conduzir e fazer funcionar o ministério geral da igreja. Missão. O desenvolvimento deste talento tem como finalidade iniciar e supervisionar igrejas. Então, o processo de administração da igreja não deve ser definido pelos coaches ou mesmo por organizações ou instituições, mas a forma como se administra uma igreja deve ser determinada pelo Espírito Santo. Nós somos pentecostais, vivemos uma onde o Espírito Santo é quem dirige e conduz toda a nossa maneira de viver e de ser. Artesanato, comunicação e encorajamento são talentos ministeriais também concedidos pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é boa na comunicação, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que é talentosa no artesanato, na decoração da igreja, no evangelismo, na contribuição, no serviço, na hospitalidade, na intercessão, na liderança, tudo isso são talentos e não especificamente dons, que é concedido pelo Espírito Santo. Então, o ensino é um ponto importante que eu quero abordar aqui. O desenvolvimento deste talento tem como finalidade permitir o entendimento e a explicação claramente da palavra de Deus. Então, falando agora, já que saímos de talentos aí, que são diversas ferramentas concedidas pelo Espírito Santo aos indivíduos para que possam executar na obra de Deus, falamos agora de regulamento dos dons. Os dons são distribuídos e manifestos para a edificação da igreja. Toda manifestação será coerente e sábia, ou seja, sem meninice. A manifestação do dom produzirá a educação espiritual. Então, quando você observar aquele obreiro que ele não tem decência e nem ordem ao entregar uma revelação, ao entregar uma profecia, evidentemente, aquela pessoa está com meninice, porque tudo que vem de Deus, meus irmãos, é organizado. O Espírito atua de forma decente, pacífica, longânima,
Então, é necessário que em toda essa atuação nós nos entregamos ao seu mover. Todos os que são cheios do Espírito Santo são suscetíveis ao ensino, ou seja, eles estão abertos ao aprendizado. Eles querem aprender e conhecer da palavra de Deus. Aquelas pessoas que dizem, eu quero saber de estudar, não. Eu não preciso de estudo. A minha teologia é a oração. A minha teologia é o Espírito Santo. Cuidado. Eu acho que essa pessoa corre o risco de não entender de fato qual é a obra do Espírito Santo com relação ao ensino. Porque ele é o professor por excelência. Isso significa que ele não vai se apresentar para nós e nos ensinar tudo. Significa que ele vai atuar em nossas vidas através da leitura bíblica e através de frequentar uma sala de aula, como você está aqui agora nessa plataforma. Por último, as pessoas que possuem o Espírito Santo são humildes, possuem mansidão para aprender uns com os outros. Você pode receber os dons perseverando em oração, pela imposição de mãos de obreiros em uma oração, em oração comum com a igreja, e algo sobrenatural ocorre naquele lugar. Vamos tratar aqui agora de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder subsequente à conversão, ou seja, posteriormente à conversão, que habilita o crente a dar testemunho do Senhor Jesus, com ousadia, coragem e agilidade. O crente batizado no Espírito Santo recebe um dom do alto, o que lhe permite maior eficácia na obra do Senhor. Então, o batismo no Espírito Santo tem uma finalidade: preparar o crente para o serviço da obra missionária, capacitar, revestir. Ou seja, você já está vestido. E daqui nós fazemos uma diferenciação entre batismo no Espírito Santo e salvação. Muitas pessoas confundem. Eles pensam que não ter o Espírito Santo é não ser salvo. E aí confundem batismo no Espírito Santo com conversão. Conversão é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Significa que aqueles que foram convertidos, eles têm o Espírito Santo neles, mas ainda não têm o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento. Então, enquanto que na conversão você é vestido da salvação, o Espírito Santo te sela e passa a morar dentro, habitar em você. Você precisa ser revestido de poder para a obra missionária, para fazer o trabalho evangelístico, propagar de Cristo, ou propagar a Cristo ao mundo com veemência, intrepidez e ousadia. Portanto, é impossível realizar trabalhos evangelísticos sem a generosa ação do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a maior evidência de uma igreja que se mostra dependente do Espírito em todas as ações. Aqui há duas fotos que vocês podem perceber que eu retirei do livro do Gutierrez Siqueira, Pneumatologia Pentecostal, da editora Thomas Nelson. Você pode pesquisar, adquirir, é uma excelente obra, e aqui eu já faço referência que este livro foi embasamento para falar de batismo no Espírito Santo. Nós podemos perceber aí dois tipos de batismo no Espírito Santo: batismo com ou no Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo. Que o agente batizador nesse primeiro é o Espírito Santo. Onde se dá esse batismo? Porque quando a gente fala de batismo, precisa ter o agente batizador e o elemento com que se é batizado. Então, o Espírito batiza no corpo de Cristo. Isto é conversão. Porque o indivíduo regenerado, ele vai ser agora integrado no corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja invisível. Em que etapa da vida que está envolvida? Na regeneração. É a inserção no corpo místico de Cristo. Quando acontece? Na conversão. Quais são os sinais? O fruto do Espírito. Quais são as consequências? A santidade. Qual é a tradição no Antigo Testamento? Ezequiel fala dessa inserção. E qual é a tradição no Novo Testamento? Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13, desta inserção no corpo de Cristo, no qual o agente é o Espírito Santo. Então nada mais é, meus irmãos, que a conversão. E o batismo no Espírito Santo, referente a revestimento de poder. É agora Jesus Cristo, o agente batizador. Ele imerge o crente no Espírito Santo ao invés de no corpo de Cristo.
Então, qual é a etapa da vida cristã que está envolvida? No serviço, na obra. É o poder para o testemunho público usado em palavras e obras. Quando acontece, em geral, posteriormente à conversão, mas pode por vezes também acontecer na conversão. Quais são os sinais? A elocução profética, ou seja, o falar em línguas, a glossolalia. Então nós, enquanto pentecostais, isso está, como nós somos Igreja Pentecostal Deus é Amor, crescemos e aprendemos que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo são as línguas. Portanto, aqueles que nunca falaram uma vez sequer em línguas estranhas, significa que eles nunca foram batizados no Espírito Santo. Porque, como nós podemos ver pelas evidências bíblicas aqui, batismo é uma coisa, conversão é outra, né? Quais são as consequências de ser batizado no Espírito Santo sob a evidência do falar em línguas? Testemunho eficaz. Qual é a tradição no Antigo Testamento? Moisés vai falar sobre, Samuel vai profetizar sobre e Joel também profetiza acerca desse batismo. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João tratam a respeito desse batismo no Espírito Santo. Portanto, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, para nós pentecostais. Agora falando então da evidência da salvação. Ah, então eu nunca falei em línguas, significa que eu não sou salvo? Negativo, não é isso. A evidência de que você foi salvo é o fruto do Espírito. Você vai morar no céu, você é um cristão salvo, você precisa agora buscar o batismo no Espírito Santo. O trecho da Bíblia mais nítido no que diz respeito à apresentação do contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa é registrado em Gálatas 5, 16 ao 26. Significa que é um fruto com as suas qualidades. Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como do fruto do espírito. Então a evidência de que nós somos salvos é o fruto do espírito. Carne é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, ou a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. E como nós vamos combater essa natureza pecaminosa? Por meio da dedicação à vida ao Espírito Santo. E assim ele atuará em nosso interior, pela santidade posicional, progressiva e definitiva. Santidade posicional, quando aceitamos Jesus, o Espírito nos lava, somos regenerados. Progressiva, a luta constante da carne contra o Espírito. Você vai lutar diariamente contra os seus desejos corruptos. De santidade definitiva, quando chegarmos a eternidade. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo, manifestando em você o fruto do Espírito, lhe dará a capacidade de vencer a natureza pecaminosa. Mas o que é o fruto do Espírito exatamente? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo forjado em nós. Ou seja, é a vida de Cristo em nós. Nada mais é, de uma forma simples, o fruto do Espírito é isso, é a vida de Cristo em nós, é o caráter de Cristo em nós. Então as obras da carne são a prostituição, envolve a imoralidade sexual, o adultério, a fornicação, a pornografia, e coisas relacionadas a essas. Há impurezas, vícios, pecados sexuais, maus pensamentos, desejos do coração, a lascívia, sensualidade. A idolatria é a adoração de espírito, pessoas ou ídolos, mas a idolatria envolve uma questão muito mais séria, porque a idolatria não é apenas adorar uma imagem, porque uma imagem você pode simplesmente quebrar. O ídolo mais difícil de quebrar é o ídolo que é construído em nossos corações. Portanto, toda adoração, antes de ser executada pelas mãos ou por qualquer gesto exterior, primeiro ele é executado ou desenvolvido no interior, em nosso coração. Idolatria
é tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus no nosso coração. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras e pelejas, dissensões, heresias, introduzir ensinos errôneos na igreja, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. E as palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus e não terá a salvação. Portanto, nós podemos observar pelas Escrituras que o fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, é o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija, influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Portanto, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a perseverança, ser tardio em irar-se, a benignidade, não querer magoar ninguém, não querer provocar ira em ninguém, a bondade, que é o zelo pela retidão, zelo pela verdade, o repulso ao mal, a fé, que é a fidelidade a alguém que estamos unidos por promessa, ou seja, fidelidade conjugal, honestidade, envolve caráter, que a mansidão, moderação, associa a força e a coragem, descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Portanto, temos por último a temperança, o controle ou domínio sobre os próprios desejos e paixões. Inclusive, a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. O ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Que você possa ser um crente salvo e que o fruto do Espírito seja manifesto em sua vida, que o seu caráter seja transformado, que este ensino possa produzir maturidade cristã em você, entender que você é salvo pela regeneração e que você possa ser um crente batizado no Espírito Santo e desfrutar da comunhão plena, da intimidade do Espírito Santo e do falar em línguas, que é algo sobrenatural na vida de todos aqueles que desfrutam desta bênção. Desfrute da vida cristã sob perspectiva pentecostal. Experiências magníficas o Espírito Santo com certeza lhe dará, pois ele é uma pessoa, está aqui conosco, é a base do nosso ensino e está nos ensinando por meio de sua palavra. Que Deus te abençoe, eu te aguardo em uma próxima aula.